Passa de 50% os casos de diabetes dentro do Brasil, aí isso é preocupante, muito preocupante. Porque assim, se você for analisar bem, 15 anos passou muito rápido, muito rápido. E os anos estão passando mais rápido ainda. Então, casos de diabetes em mulheres cresceram 54% nos últimos 15 anos. E esses dados são preocupantes. Porque se a gente for analisar bem, 15 anos... Mas será que do ano passado para cá se aumentou mais ainda do que esses 15 anos? E aí a gente tem que entender algumas coisas. Hoje a gente convidou a Ângela Leal, que é médica endocrinologista e veio hoje para o nosso programa. Ela que durante esses 4 anos tem nos ajudado a trazer muitas informações relacionadas ao mundo da mulher. E quem pensa de verdade que a mulher não tem que se cuidar, no geral, está enganado. Presta atenção, mais da metade dos diabéticos e hipertensos nas capitais brasileiras, de uma certa forma, tem um público feminino. E ao longo dos 15 anos, esse estudo, de uma certa forma, tem trazido informações que, de um jeito ou de outro, traz um olhar diferenciado. O estudo do Fundo Filantrópico em Saúde, o MANI, mostrou que 57% dos casos se concentram nesse público, mulheres. E a nossa médica Ângela Leal, que é endocrinologista, hoje aceitou o nosso convite e ela mesma fez questão de nos entregar essa pauta, porque sabe da nossa responsabilidade e sabe do nosso cuidado e zelo com as mulheres dentro do Bom Dia. E, obviamente, nesse momento há uma soma de saúde, mas principalmente de comunicação para tentar contribuir e favorecer na vida dessas mulheres. São mulheres gestantes, são meninas, são adolescentes, são mulheres já adultas e até pessoas da terceira idade. Porque diabetes, a gente imagina terceira idade, pessoas mais velhas, ilusão. Bom dia, Ângela. Bom dia, que alegria estar aqui com você, Vanusa, e todos os nossos telespectadores. E como é importante a gente falar sobre essa temática. O diabetes é uma doença cada vez mais prevalente. O Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em incidência dessa doença. No mundo já são mais de 500 milhões de pessoas vivendo com diabetes. No Brasil, mais de 16 milhões na vida adulta já vivem com o quê? Com diabetes tipo 2, que é o mais comum relacionado às pessoas com maior idade, né? Tem o diabetes tipo 1, que é comum na infância e adolescência, mas também pode acometer a fase adulta. A diferença é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na qual há uma destruição das células beta do pâncreas produtoras de insulina. Então, o tratamento é feito apenas com insulina. Enquanto que o diabetes tipo 2, que é o mais comum no adulto e corresponde a cerca de 90% dos casos, tem relação com o estilo de vida sedentário, que é cada vez mais comum. Ganho de peso relacionado a uma alimentação hipercalórica, rica em alimentos com açúcar, sal, gordura, que são os alimentos ultraprocessados. Uma alimentação com menor teor de vegetais, que a gente sabe o quanto que são importantes, mas ainda são poucos consumidos pela nossa população. Uma rotina estressante, também o estresse crônico pode levar a alterações de glicemia, privação de sono. Então, esse contexto que essas mulheres que você falou vivem, e a população hoje cada vez mais frequente passa por esse estilo de vida que não é saudável, pelo contrário, predispõe ao surgimento de doenças crônicas, como sobrepeso, obesidade, fator de risco para o diabetes, que eu te falei aqui agora, pressão alta, alterações de colesterol, maior risco de morrer jovem por doença cardiovascular. Então é cada vez mais comum o diabetes, tanto também o tipo 2 é comum em adolescentes, cada vez mais a gente está vendo quase sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes, né, que vão ser os futuros obesos lá na frente, com maior risco de desenvolver diabetes e doença cardiovascular também. Mas o que a gente sabe é que a partir dos 35 anos, vai aumentando ali a prevalência dessa doença. Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver diabetes. E antes dos 35 anos, também é importante ter atenção que pacientes que têm sobrepeso e obesidade e alguns fatores de risco, como por exemplo, parente de primeiro grau que tenha histórico de diabetes confirmado, por exemplo, pressão alta, colesterol alterado, colesterol HDL, que é o bom baixo, e triglicéridos, que é a gordura que vem da comida, da dieta, aumentado, histórico de síndrome de ovário policístico, que é comum na mulher, no menacme, quando ela está ali menstruando com quase irregularidade menstrual, mulheres que têm histórico de diabetes gestacional, pré-diabetes, que está cada vez mais prevalente,
porque a população está cada vez mais inflamada, como eu falei, com excesso de gordura corporal que implica risco à vida e altera os níveis de açúcar no sangue também. Então esses são alguns dos principais fatores de risco que indicam inclusive o rastreio por meio de exames de sangue. A maioria dos pacientes que têm diabetes, 1 em cada 2 pacientes, pessoas que vivem com diabetes, não sabem que tem essa condição. Daí a importância de colocar os exames de rotina em dia. Nossa, Ângela, suas explicações aqui são muito necessárias. Porque quando as pessoas falam, as pessoas têm que evitar o estresse, as pessoas têm que trabalhar o seu emocional, dicas e mais dicas para você evitar se estressar, evitar ficar emocionalmente abalado. Mas isso são coisas que acontecem no dia a dia. Mas as pessoas precisam entender como isso se transforma num câncer, como isso se transforma numa doença como o diabetes, como isso pode, de uma certa forma, casar com outras situações que você esteja vivenciando. Falta de exercício físico, uma alimentação mais balanceada, muitas outras coisas que acontecem para se tornar um diabético. E aí a gente chama atenção porque talvez a explicação esteja justamente no que você falou, que quando você está estressado, isso pode acelerar e se transformar em mais açúcar. Exatamente. São fatores de risco, são fatores de risco modificáveis. Isso ninguém explica. Porque quando você realmente explica o que pode acontecer com o estresse no seu organismo, aí você vai pensar 2 vezes. Parece que o que está faltando é essas boas explicações e informações mais claras, que é o que você costuma fazer. Ângela, eu queria que primeiramente você explicasse para quem está em casa quais são as causas. Você já explicou mais ou menos, mas eu queria que você dissesse como é que se manifesta no organismo da pessoa. Ou seja, a maioria dos pacientes que têm diabetes, como eu falei, especialmente tipo 2, que é o mais prevalente, corresponde à maior parte dos casos, não tem sintomas. A maioria é assintomática, por isso é importante colocar seus exames de rotina em dia. Sim. Entra aí a glicemia, entra aí a dosagem da hemoglobina glicada, que é a média de açúcar no sangue nos últimos 3, 4 meses. O que acontece? Alguns pacientes, quando já tem o quadro de diabetes descompensado, vai sim apresentar sintomas como muita sede, muita urina, muita fome, perdendo peso sem querer, cansaço, visão turva, quadros de infecção por fungos, por exemplo, candidíase recorrente, uma cicatrização de uma ferida que não acontece como deveria, né? Então, a dificuldade na cicatrização. Então, é importante estar atento a esses sinais. O mais comum é que não tenha nenhum desses sintomas, mas quando se descobre, como é uma doença que a maioria das vezes não tem manifestação no seu início, então quando se descobre a gente já tem que pesquisar complicações relacionadas a essas doenças. Tanto do ponto de vista macrovascular, que a gente fala risco aumentado para doenças do coração ou mesmo AVC, acidente vascular cerebral, como também avaliar como é que está o funcionamento dos rins, né, a visão, especialmente ali o centro da visão, a retina, porque o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo e também está relacionado com o maior risco de amputação não traumática de membros inferiores. Por isso que é importante o diagnóstico precoce e instituir o tratamento também o mais precoce possível. Hoje nós já falamos de remissão do diabetes tipo 2, como eu falei, que tem relação com esses fatores de risco modificáveis. Nós não podemos modificar nossa genética. Eu tenho um familiar, parente de primeiro grau que teve diabetes. Genética eu não posso mudar, mas o estilo de vida eu posso. E o estresse, como você falou, é um dos principais relacionados. O dia a dia nosso, às vezes uma rotina, né, de multitarefas, estressante, muito corrida, a gente precisa ter atenção e fazer pequenas pausas. Sim, por que não? Aí entra a possibilidade da atividade física para ajudar a manejar a emoção, a ansiedade, o estresse. Entra a possibilidade de uma meditação ali na sua rotina, né, durante a semana. Então, pequenas pausas que você faz já ajudam a aliviar o estresse, porque o estresse aumenta os níveis de cortisol, adrenalina, que são hormônios contra-insulínicos, que prejudicam a ação da insulina, que é o hormônio que o pâncreas secreta para pegar o açúcar que vem na nossa alimentação, dieta, cai na circulação do sangue e precisa chegar para as nossas células como fonte de energia. Mas no diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1, o que acontece é que o pâncreas nosso, ele não está funcionando tão bem quanto poderia em relação à produção de insulina, ou aquela insulina que você produz, você tem uma resistência à ação dela. O seu corpo está inflamado, está ali acima do peso, gera um ambiente inflamatório, sua insulina não atua tão bem. A gente chama de resistência à ação da insulina. Então, a somatório de uma resistência à ação desse hormônio, que era para ajudar a controlar a glicemia, mas também uma produção insuficiente, se você manifestar, continuar com estilo de vida estressante, com alimentação, como eu falei aqui, rica em ultraprocessados, com alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, sedentário,
vai predispor que você desenvolva, sim, porque você vai sobrecarregar o seu pâncreas. Agora a gente tem que chamar a atenção para essa porcentagem que avançou nesses 15 anos. Mas assim, doutora Ângela, como uma médica que está constantemente com as mulheres em consultório, o que você tem percebido, vamos dizer, nesses últimos 4 anos, logo depois da pandemia, o que tem acontecido na vida dessa mulher para que tantas mulheres tenham trazido para si o diabetes? A gente precisa entender melhor o que a gente precisa ficar mais de olho e por que essas causas têm acontecido mais em mulheres. Lembre, como eu falei aqui, o diabetes tipo 2, que é o mais comum no adulto, ele tem uma relação interdisciplinar junto com o quadro de obesidade. Então, cada vez mais comumente nós temos mulheres com quadro de sobrepeso e obesidade. Não necessariamente é só pela medida do índice de massa corpórea. Quando você vai ver lá, ela tem o índice de massa corpórea, que é o peso pela altura ao quadrado normal, mas ela é uma falsa magra. A gente faz uma avaliação com a bioimpedância, que é um método que avalia a composição corporal, e ela tem obesidade na região central abdominal. Quanto maior a circunferência abdominal, mais risco de gordura visceral, gordura próxima às vísceras, que é uma gordura inflamatória. Então, é cada vez mais comum pessoas com esse quadro de obesidade visceral inflamatória e, consequentemente, a gente vai ter um achado maior de alterações de glicemia, alterações de pressão, alterações de colesterol, maior risco de doença cardiovascular mesmo no jovem. Então, andam juntos. São doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Como é cada vez mais comum mulheres com sobrepeso e obesidade, também aumenta aí o risco de surgimento do diabetes. Doutora, eu acho que nesse momento cabe um chamado, principalmente para as grandes empresas nacionais e principalmente para o mundo que trabalha também com a parte de nutrição. A gente precisa chamar a atenção, porque assim, há situações que você não tem como escapar, há situações que você tem que se alimentar. E a gente entende que por mais natural que sejam os produtos, parece que não tem mais nada tão natural assim. Então é importante isso que você falou. O que aconteceu? O que eles fizeram que foi bom para a nossa população? Sim. Agora, quando você vai comprar qualquer alimento no supermercado, é importante ter atenção ao rótulo, porque lá agora tem uma lupa bem grande que diz assim, ó, rico em sal, açúcar ou gordura saturada, que é a gordura que compromete os nossos vasos e aumenta o risco de doença cardiovascular. Então isso já ajuda você a identificar os alimentos ultraprocessados, que parecem comida de verdade, sim, mas não são. Mas tem todo o sabor que faz com que as pessoas tendem a escolher eles na sua alimentação. Consciente do que são esses alimentos e o risco que impõe à nossa saúde, é importante reduzir a ingesta desses alimentos, colocar uma alimentação mais baseada em vegetais, mais folhas, verduras, legumes na nossa alimentação, preferir comer a fruta do que com mais frequência a questão do suco, porque ali quando se faz o suco se perdem as fibras, vitaminas, então é muito mais saudável comer a própria fruta, também com moderação, mas ali em média de 3 a 5 porções por dia. Lembrar que quando for comer as frutas é importante colocar também sementes, como eu falo que semente chia, linhaça, aveia, que isso aí ajuda também a não ter uma elevação dos níveis de açúcar no sangue, disparar o açúcar no sangue, ele vai aumentar de forma mais progressiva e sem esses picos de glicemia que fazem mal ao nosso corpo. Então a alimentação, que ela é rica em fibras, que ela é rica em proteína, aí vem a carne, o ovo, o leite e derivados, vem aí as fibras, como eu falei, das sementes. Tudo isso ajuda, é a gordura boa também, que está no azeite de oliva, está no abacate, que está ali também nas oleaginosas, que são os grãos, cereais integrais. Tudo isso vai ajudar a ter um melhor controle da glicemia. É melhor do que comer um carboidrato simples isoladamente, que é muito comum na nossa região. Quando a gente vai falar de açúcar, carboidrato, alimentação, no nosso Nordeste, por exemplo, é comum falar que pão, bolo, macarrão, arroz, tapioca, cuscuz, suco de fruta, biscoito. Mas a gente precisa entender até que ponto a gente pode ou deve comer esses tipos de alimentos. Não é proibição o caminho, mas é fazer uma combinação inteligente, preferir os alimentos integrais, mais vegetais na nossa alimentação. E quando for comer o carboidrato simples, que seja combinado com alguma fonte de fibra, proteína ou gordura mais saudável. Doutora, quais são as doenças que, de uma certa forma, têm chegado muito lá no seu consultório, que acabam casando com o diabetes? Então, está cada vez mais prevalente o diabetes gestacional. Sim. Então, mulheres estão deixando para ter o filho com mais idade, né? Ali a partir dos 35 anos, que já é um fator de risco adicional para ter o diabetes.
dependendo da rotina, se não tiver esse cuidado, como a gente falou, em termos de hábitos alimentares, estilo de vida sedentário, podem ganhar um peso maior na gestação, além do que é esperado, e desenvolvem, então, a maior resistência à ação da insulina, começa ali a alterar a glicemia, porque a insulina que ela produz não atua tão bem, e aí há um maior risco de complicações, tanto na questão da gestante, em relação ao parto, e também do neném. Risco maior até de perdas fetais, ou do neném nascer com, chama-se GIG, grande para a idade gestacional, então, ou mesmo ter perda fetal, como eu falei aqui. Então, está chegando cada vez mais mulheres gestantes com um quadro de diabetes gestacional, e é importante que elas saibam que o tratamento inicial é o que a gente está falando aqui, gerenciamento do estilo de vida, uma alimentação realmente mais baseada em vegetais, rica em fibras, rica em proteínas, para ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue, praticar atividade física se estiver liberado pela sua obstetra também, ao mesmo tempo que ter formas de manejar o estresse, a ansiedade, que ali ela está numa situação mais vulnerável, né, a labilidade emocional relacionada aos níveis aumentados de hormônios da gestação, mas a gente precisa parar para se cuidar também, porque tudo que a mamãe sente, o bebê sente também. E esse cuidado, como eu falei, da rotina de higiene de sono, tudo isso vai contribuir para que ela tenha um melhor controle da glicemia e não precise evoluir com a necessidade de usar insulina. Se for para utilizar alguma medicação nesse momento, vai ser insulinoterapia. Nossa, você falou tudo. Falou da questão da alimentação, falou da questão do estresse, que de uma certa forma traz mais açúcar para o seu organismo, e a questão do sono também, né? Porque quando você perde sono e você vive no dia a dia, você também está produzindo mais açúcar pro teu organismo, não tá, doutora? Quando você tem a privação de sono, o que acontece? Você tem um desbalanço hormonal. Sim. Aumenta os hormônios da fome, grelina, diminui os hormônios relacionados à saciedade, leptina, a tendência é ganhar mais peso. Consequentemente, piora a resistência à ação da insulina, você produz insulina, mas ela não atua tão bem, começa a alterar a glicemia, aí vai todo o ambiente inflamatório, levando a pressão alta, alterações nos níveis de colesterol, maior risco de doença cardiovascular, mesmo no jovem, que é cada vez mais frequente. Então, todo mundo precisa se cuidar, e esse cuidado, esse olhar integral, como a gente fala aqui, para todos os pilares do estilo de vida saudável, deve começar já na infância, porque aquela criança, aquele adolescente que está ali já com o estilo de vida sedentário, ganhando peso, ou seja, não se alimenta tão bem, ele vai ser o futuro paciente com obesidade e diabetes, ou a mamãe que vai ter lá o diabetes gestacional. Então a gente precisa ter esse olhar atento já para as nossas crianças. Muito bom. E aí a gente chama a atenção que enquanto a gente está falando de alimentação, desses alimentos aí super calóricos também, alimentos que não são saudáveis para você, no lugar de você descascar mais, né, como sempre se fala aqui no programa, tem também aquelas pessoas que podem ter problemas de diabetes por não se alimentar. Tem também? Pessoas que passam mais tempo sem se alimentar, elas também podem trazer problemas? Nesse caso, se passar muito tempo sem se alimentar, o risco maior é de ter episódios de hipoglicemia também. Especialmente se você faz uso de medicamentos, por exemplo, paciente com diabetes faz uso de insulina ou medicamentos hipoglicemiantes orais, que tem maior risco de evoluir com hipoglicemia, tem sim um maior risco de ter quadros de queda dos níveis de açúcar no sangue e passar mal, ter crise convulsiva, a palidez, suador, palpitações, ou mesmo até quadros de coma relacionado à hipoglicemia. Né? Não é a diabetes. O que acontece, exatamente, o que acontece é quando você tem um jejum prolongado, a risco aumentado é do episódio de hipoglicemia. E é importante alertar a população, inclusive, no que se refere, às vezes a pessoa está querendo ali perder peso e faz um jejum muito prolongado. Isso aí não é saudável, inclusive pode ter ali um transtorno alimentar. Pacientes com transtorno de compulsão alimentar tem um episódio de compulsão no qual ele não consegue controlar o que ele se alimenta, perde realmente o controle. Depois ele tenta compensar com esses quadros de ou um jejum prolongado ou exercício físico extenuante. Isso aí tudo a gente precisa investigar. Tem a ver com o padrão de alimentação, comportamento alimentar de cada paciente. Então, a anamnese detalhada faz toda a diferença na hora de firmar um diagnóstico. E a gente precisa falar que hoje a gente tem cada vez mais tratamentos para o diabetes, que são as canetas, inclusive as canetas emagrecedoras, que podem ser utilizadas no paciente com diabetes tipo 2, proporcionando um bom controle do peso e até o quadro, como eu falei, de remissão do diabetes tipo 2, se for um paciente que tem ali um diagnóstico de diabetes em até 6 anos, ou seja, um diabetes de diagnóstico recente. Então, que bom que a gente já fala sobre isso. Muito bom. Olha, foi bom, falamos tudo, só o Bom Dia faz isso para você. Nenhum programa dentro da comunicação do Piauí
traz informações tão claras e visíveis, necessárias, com os melhores profissionais. Quem quiser entrar em contato com a doutora? O meu Instagram profissional é angelamarialeal.endócrino. Estou lá para esclarecer dúvidas. Me sigam nas redes sociais, que eu estou cada vez mais trazendo informações relevantes sobre essas doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, pensando não só no tratamento delas, mas na prevenção, porque o melhor caminho é a prevenção.